7h50, voltamos com Capital e Poder. Estamos conversando com o padre Sidney Fabril, que é coordenador arquidiocesano da Ação Evangelizadora. Estamos conversando sobre os movimentos sociais, a liderança da igreja e a própria Igreja Católica e o poder que a igreja tem. Perguntei, no final do último bloco, se os padres, os membros do clero, também não precisam ser evangelizados. Existem muitos membros do clero que gostam muito mais da carreira e do poder que a igreja dá do que a sua função de catequizar e tentar contribuir para a vida melhor dos fiéis? Infelizmente, sim. Infelizmente existem padres carreiristas, existem padres às vezes preocupados muito mais com consigo próprios, com a sua estabilidade, né? E em alçar alguns voos daquilo que eles imaginam que seja poder, né? Às vezes eu fico triste de ver algum padre que aspira, né, a ser bispo, assim, mas não porque ele quer trabalhar mais, né, pelo bem do povo, mas porque isso vai dar um status, né? Existem seminaristas que procuram o seminário porque não conseguem ter uma ascensão social em outro âmbito e acham que poderiam conseguir na igreja. Esse número está crescendo? Infelizmente está crescendo. Infelizmente está crescendo. Nós temos mais hoje padres carreiristas, nós temos mais pessoas preocupadas consigo próprias do que com o povo, né, com o bem do povo. Então os padres, nós todos padres precisamos sim cada vez mais nos evangelizar. A evangelização é um processo contínuo. Cada vez nós precisamos mais. E talvez nós padres, por estarmos à frente das comunidades, nós precisamos sim cada vez mais nos voltarmos para o Evangelho, sermos mais fiéis a Cristo. Se nós olharmos, né, Cristo, ele não visou nada para si. Tudo que Cristo fez foi pelos outros, né? A doação da vida, a entrega até a última gota de sangue e de água, né? Então nós padres, estando à frente do rebanho, devemos cada vez mais, né, a cada dia mais, doarmos nossa vida em favor dos doentes, dos excluídos, dos pobres, dos abandonados, de todos, claro, de todos. Nós não podemos excluir ninguém, né? O Evangelho é para todos, mas nós devemos atender aqueles que precisam mais, aqueles que têm menos condições. Nós devemos ser uma presença de Deus junto a eles para dar força, para que eles possam se conscientizar e lutar por seus direitos, né? Porque o movimento social, a conquista, ela depende disso, né? É a conscientização que vai promover a organização e, através da organização, a conquista de mais direitos. Se esses membros do clero, mais preocupados com sua carreira, estão crescendo, vai chegar uma hora em que a igreja estará tomada enquanto instituição de poder por eles? Graças a Deus não, porque é o Espírito Santo que toma conta da igreja, então com certeza o Espírito Santo vai tomando providências para que isso não aconteça. Quando a gente percebe que existe uma tendência, né, a um crescimento disso, já percebemos medidas que são tomadas. Por exemplo, uma medida tomada hoje é valorizar muito a vida profissional do seminarista. A pessoa que quer vir para o seminário, ela já passou por uma experiência de trabalho? Ela ficou num trabalho mesmo? Ela já pegou duro no batente? Uma pessoa que vem para o seminário, você vê que ela não levou a sério a sua vida profissional, ela é olhada assim com um certo pé atrás. Escuta, o que esse cara está procurando aqui? Está querendo um lugar para se encostar ou ele está querendo entregar a vida dele mesmo, né? Dentro da formação da igreja e essa busca pelo poder por parte de alguns seminaristas e depois membros do clero, esse poder que eles tanto buscam, ele existe de fato. Tanto na figura de um cardeal, de um bispo, da figura máxima do Papa, até mesmo de um padre numa pequena paróquia. O poder dos líderes religiosos em comunidades pequenas, ou mesmo em comunidades como Maringá, mas em comunidades pequenas em especial, ele é forte. O poder é muito forte numa paróquia, o poder de um padre, por exemplo, principalmente porque o padre, às vezes na paróquia, ele é o único que fez teologia. As coisas, os conteúdos da igreja, eles estão muito ligados ao conhecimento da teologia. E o conhecimento traz para o padre, às vezes, um certo poder. Se o padre ele é uma pessoa, de fato, que doa a vida dele, ele vai usar de todo o conhecimento que ele tem para formar os outros, para partilhar os outros. Então, ele vai partilhar esse poder. Ele vai ajudar os outros a terem também mais poder, os leigos, né? As pastorais, os movimentos. Agora, se ele tem uma visão carreirista, né? Ele vai, às vezes, usar esse poder em benefício próprio. Isso é muito ruim. Mas também nós sabemos que o povo hoje
tem muito mais consciência, né? Eu acho que o nível de escolaridade, né, dos católicos, da população em geral, mas dos católicos, o nível de escolaridade hoje é bem melhor. Hoje, as pessoas cobram muito mais dos padres. Eu fico contente de ver que, hoje como nunca, as pessoas têm coragem de fazer críticas para nós. Eu, por exemplo, já 3 vezes eu fui interrompido na homilia por pessoas que levantaram a mão e disseram: padre, isso não é bem assim, né? Então, não estou estimulando ninguém a ficar fazendo isso, por favor. Mas, assim, em todo caso, eu acho assim, eu fiquei contente de ver a coragem, porque não é porque nós somos padres que ninguém deve nos questionar. Eu acho que o questionamento ajuda, né, se colocar numa condição de igualdade. Se o poder seduz numa comunidade, vou até usar um termo bastante cristão, para o bem e para o mal, esse poder que seduz para o bem e para o mal pode levar um líder do clero aonde? Olha, o poder é sempre perigoso. O poder é sempre perigoso. Então ele tem que ser tratado com muito cuidado. Eu acho que cada vez mais um padre, por exemplo, ou qualquer pessoa da igreja que lida com o poder, que tem o poder, ela precisa entender o poder como Jesus entendeu, como serviço. Ou seja, se eu tenho um poder maior, significa que eu tenho que trabalhar mais, que eu tenho que me doar mais. Eu acho assim que essa sedução é que nós devemos abraçar, nós cristãos, e principalmente os padres, os bispos, né? A sedução pelo serviço, sentir a alegria, né? de ser uma figura importante, uma pessoa representativamente importante que está servindo. Né? Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Na última ceia, Jesus lava os pés e diz: assim como eu fiz, vocês também devem fazer. Né? Eu acho que o poder na igreja precisa ser sinônimo de serviço. Acho que essa é a sedução a qual nós devemos nos deixar levar, a sedução pelo serviço. Existe o poder, ele é legítimo, né? Mas ele precisa ser usado para servir as pessoas. Uma última pergunta, Padre Sidney. O coronelismo no Brasil, que era o poder dos grandes proprietários de terra, aliciava constantemente a igreja. Em comunidades pequenas, com grandes tensões sociais, os membros do clero eram um instrumento de poder local. Os coronéis costumavam coordenar o poder dos padres. Isso acabou ou ainda existe? Existe bastante ainda, principalmente nos municípios pequenos. Né? Eu tenho passado por experiências e a gente percebe, mesmo em Maringá, nós percebemos que alguns membros até do legislativo, assim, eles tentam se aproximar da igreja para usar de todo o trabalho de base que a igreja tem, tentam influenciar, né, tentam ganhar, às vezes não de uma forma muito sadia, não, né? Nos pequenos municípios, às vezes os prefeitos querem ter o padre na mão, né, oferecem algum tipo de vantagenzinha, convida para pescar, dá um presentinho, convida sempre para almoçar na sua casa. Eu não estou dizendo que todos façam isso pura e simplesmente assim, mas, né, para muitos que têm o poder local, é muito útil, né, ter a igreja nas mãos. E é triste quando a igreja aceita estar nas mãos dessas pessoas. Porque, por exemplo, numa cidade pequena, qual é a única força viva, né, que haveria ali para conscientizar as pessoas, para fazer certos questionamentos, para fiscalizar algumas coisas? Quem é que teria poder sobre o povo? Só a igreja. Se a igreja se entrega ao poder do lado errado, né, ela não vai fazer o seu papel. Padre Sidney Fabril, muito obrigado pela sua presença no Capital e Poder. Eu que agradeço. Capital e Poder conversou com o Padre Sidney Fabril. Falamos sobre a presença da igreja nos movimentos sociais e a organização e o poder do clero. Capital e Poder teve na mesa de som Reinaldo Pinheiro, coordenação de jornalismo Elci Nakamura. Direção nacional, Marisa Tavares.